noite, gente. Vamos dar um minutinho só para o povo ir entrando, tá bom? Vamos aguardar o pessoal entrar. Enquanto isso, uma música só para ir relaxando. Tem companhia aqui pra live, tá vendo? Dá mais uns minutinhos pra eu entrar, enquanto eu vou arrumando as coisas aqui. Só um minutinho mais para o povo ir entrando, vamos lá. A gente vai curtindo uma música enquanto isso. Quem tá aí já manda um aviãozinho aqui, né? Manda um aviãozinho aqui para quem vocês conhecem para ir chamando o povo pra live, tá bom? Vamos lá. Eu quero ver se eu consigo colocar um nome pra live. Será que eu consigo colocar um nome aqui, fixar um nome? Eu não sei. Alguém sabe me dizer isso? Se tem essa possibilidade da gente dar um nome pra live? Se alguém souber, deve ter, mas eu não sei fazer. Que deve ter. Bom, vamos lá. Vamos chamar o Carlos. Chamei, agora é só. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Cadê? Vamos lá. E aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Quanto tempo? Faz tempo que eu não vejo. É só sair do quarto para a sala. Opa, peraí, vou botar o celular aqui. Teu também tá caindo? Meu tá. Meu caiu também agora. Eu tentei colocar um nome aqui, fixar um nome. Pois é, a Carol tá falando, tem que fixar, mas eu não sei fixar. Se alguém souber fixar como que fixa, me fala, porque eu não sei. Pessoal? Só um minutinho que eu vou ver se eu consigo fixar o nome da live. Eu não sei fixar, gente. Eu não sei. Se eu não sei, o Carlos também não vai saber. Então não adianta perguntar para ele. Eu que não vou saber. Né? Deixa eu ver. Não sei, gente. Se alguém souber como fixar, me avisa. Não sei. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente vai conversar hoje sobre esse tal de morfológico, né? Eu ia estar tomando vinho, mas os caras falaram, não toma vinho, não vai pegar bem. Pega bem. Não pode tomar vinho, eu não vou tomar depois da live, né? O povo vai achar que eu sou bêbada. Toda live eu faço, o que eu faço, eu tomo um vinho. Mas, enfim, vamos lá. Então, gente, quem está aqui, obrigada. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, tá? A gente vai tentar abranger várias coisas. A gente não vai conseguir, talvez, se aprofundar demais, porque é muita coisa, mas a gente vai dar uma geral. A minha mãe sempre fala, a gente vai dar um ampassant. A gente vai passar uma vista por ele, porque é muita coisa. E acaba que a gente traz um assunto e acaba gerando outros. Então, se vocês tiverem dúvidas, tá? Vão mandando. Obrigada, Vânia. Obrigada. Nada que um filtro... Obrigado, Vânia. Boa noite. Obrigado. Nada que um filtro não resolva. Então, já assim... ganhamos a noite já. Pois é. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse assunto. Se vocês tiverem dúvida, tá, gente, sobre esse exame, por favor, vão mandando aí, que mesmo que a gente não leia na hora, a gente vai lendo aos pouquinhos. A gente vai ter uma surpresa hoje, vai ter um convidado. Daqui a pouquinho ele entra, daqui a pouquinho a gente chama ele. O João, não sei se o João tá aí, já está por aí, não sei se ele está por aí, mas a gente vai bater um papo, nem que seja rapidinho com ele, que ele vai contar um pouquinho da história dele também. Então, isso daí eu já estou falando para vocês, para deixar curiosidade, para vocês não saírem daí, porque ele vai trazer um relato bem legal, tá? Sobre justamente o morfológico de primeiro. Vocês estão vendo o cachorro se coçando aqui atrás. É uma cena maravilhosa. Mas tudo bem. Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre esse exame,
né? Carlos, tá contigo, né? Eu acho que a maioria que está aqui já te conhece, mas se quiseres te apresentar rapidamente, brevemente, gente, uma coisa, o Carlos gosta de falar, tá? Ele gosta, então, às vezes Até eu agora meio... só quem falou foi tu. Oi? Até Oi? agora só quem falou foi tu. Tem que apresentar, né? Tem que apresentar o negócio. Então, assim, ele gosta de falar, então vocês podem interagir também, porque ele vai gostar de responder as perguntas, tá bom? Então, Carlos, se quiser rapidamente te apresentar. Boa noite, Eliana. Tudo bem? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu agradeço aí a participação de todos aí que estão tirando aí um tempinho de vocês aí para ouvir o que a gente tem para passar para vocês, né? Eu vou procurar tentar resumir ao máximo, né? Só que o morfológico do primeiro trimestre é muita coisa para falar, né? Mas eu gosto realmente de falar, eu gosto de passar informação para os pacientes, né? Mas realmente é muita coisa para falar. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou formado em ginecologia e obstetrícia, né? Eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia e depois, no último ano da minha residência, eu resolvi fazer ultrassom. E aí eu comecei a fazer os cursos de ultrassom aos pouquinhos e tal, e comecei a me apaixonar pelo ultrassom. O ultrassom realmente é uma coisa que hoje em dia eu adoro estudar ultrassom, é uma área muito, muito ampla. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, a gente vê que não sabe nada, que tem muita coisa para aprender, entendeu? Então, a gente procura estudar todo dia, porque realmente é muita coisa para aprender. Tem muita coisa que ainda falta a gente aprender para poder passar para os pacientes. E hoje em dia eu faço 90% da minha vida é fazer ultrassom, né? Eu tenho a pós-graduação em ultrassom e ginecologia e obstetrícia, depois eu fui fazer pós-graduação em medicina fetal. Estou fazendo hoje, esse ano, né? Estou terminando já outra pós-graduação em medicina fetal e uma pós-graduação em ecocardiografia fetal, que é o ultrassom específico do coração do neném, né? Mas vamos começar a falar sobre o morfológico. Eu vou iniciar um pouquinho sobre como começou essa história de morfológico, né? Como é que eles começaram a fazer esse exame morfológico do primeiro trimestre, né? Lá em 1992, mais ou menos, né, começou a ter uma preocupação e começaram os estudos em avaliar a nuca do feto, né, e associar o aumento da medida da nuca com os fetos que tinham síndrome de Down, né? Só que, no início desses estudos, né, é lógico que logo quando a gente inicia um estudo, as coisas precisam ser adaptadas, as coisas precisam ser melhoradas, né? E assim começou. O morfológico do primeiro, antes de ser morfológico do primeiro trimestre, né, essa equipe de Londres, né, do King's College, né, do professor Nicolaides, eles começaram a avaliar, associar o aumento da espessura da nuca do feto com os fetos que tinham síndrome de Down, né? Na verdade, isso daí é um rastreamento, né? Mais para frente eu vou falar sobre isso. Isso não é um exame de diagnóstico, é um exame de rastreamento. E os estudos foram prosseguindo, né? E um pouco mais para frente, associaram a ausência, aliás, do osso do nariz com a nuca aumentada, né? Quer dizer, era mais uma estrutura do feto que passou a ser avaliada e com um risco aumentado, quer dizer, os fetos que tinham ausência do osso... Ei, Thiago, ausência do osso do nariz. A ausência do osso do nariz com o aumento da espessura da nuca, esses fetos apresentavam um risco aumentado para a síndrome de Down. E o desejo de avaliar essa nuca era tão grande por esses estudiosos, né, esses pesquisadores, que eles ficavam tão obcecados em avaliar a nuca do feto e se o neném tinha osso ou não do nariz, tinha osso nasal ou não,
que eles esqueciam de avaliar outras coisas, né? Outras estruturas do feto. E eles acabaram deixando passar algumas malformações, né, que a gente vai falar mais para frente, e eles tiveram que rever esse conceito, né? Nossa, a gente está tão obcecado em avaliar a nuca e osso do nariz e tal, e, nossa, a gente deixou passar uma malformação aqui, deixou passar uma malformação ali, e daí eles viram que a necessidade de realizar um exame não somente baseado em avaliar nuca e osso do nariz, mas sim o feto como um todo. Daí surgiu, anos depois, de 1992, o exame ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Como o próprio nome diz, é um exame que vai avaliar toda a morfologia do feto, e não somente a nuca e o osso do nariz do neném, né? E, hoje em dia, o exame morfológico do primeiro trimestre, para quem faz medicina fetal, quem estuda medicina fetal, é um dos exames mais importantes da gravidez, se não for o mais importante da gravidez. Eu vou falar o porquê mais para frente. Primeiramente, a gente vai ter que falar um pouquinho a respeito do período desse exame, né? Quando é que a gente vai classificar uma gestação como gestação inicial e como a gente vai classificar a gestação do período de realizar o morfológico do primeiro trimestre. Então, aquelas gestações, que estão abaixo de 11 semanas de gravidez, nós classificamos essa gestação como gestação inicial. Geralmente, esse exame é realizado pela via transvaginal, né, que você consegue medir o feto, medir o embrião, o feto, dependendo da fase, né, de 10 semanas para baixo a gente considera embrião, e de 10 semanas e um dia a gente já considera feto. Então, o exame transvaginal é o exame que você vai medir o neném para datar a gravidez. E o exame realizado entre 11 e 13 semanas e 6 dias é o exame chamado de morfológico do primeiro trimestre. Não existe outro exame nessa fase. A gente recebe muito pedido de exame de ultrassom com TN, ou ultrassom com translucência nucal, ou ultrassom, aí entre parênteses, avaliar nuca e osso do nariz. Esse é um exame limitado. Foi o que eu acabei de falar, de que como começou essa avaliação, esse rastreio dos fetos com síndrome de Down, que eles só avaliavam nuca e osso do nariz, e esqueciam, ou então eles não se atentavam para as outras estruturas importantíssimas do feto também, porque a gente não vai... tudo bem, a gente precisa fazer um rastreamento do neném com síndrome de Down, ok, mas existem outras síndromes cromossômicas, como, por exemplo, a síndrome de Edwards, que ontem foi o dia de conscientização da síndrome de Edwards, também a síndrome de Patau, que são malformações, que são síndromes cromossômicas muito mais graves que a síndrome de Down, porque os nenéns eles apresentam alterações, várias alterações em diversos órgãos, alterações da cabecinha, da face, do tórax, do coração, abdômen, enfim. E são fetos que, na maioria das vezes, eles não chegam nem a nascer, eles acabam indo a óbito dentro do útero, né? Então, esse exame obstétrico com TN, osso do nariz, tudo, é um exame limitado. E a gente precisa... E o morfológico do primeiro trimestre, ele avalia muito mais do que isso, muito mais do que uma nuca e um osso do nariz, né? Então, rapidinho, só aproveitando que você está falando nisso. Então, você tá aquela coisa, eu sei, mas eu vou fingir que eu não sei, justamente para as pessoas. Então, você falou que de 11 a 13 semanas e 6 dias. Por exemplo, se a gestante chegar lá na clínica com 14 semanas, não pode fazer esse exame? Na verdade, esse exame é realizado quando... Eu até trouxe um bonequinho aqui, ó, tá? Que eu ganhei quando terminou a minha pós-graduação. Esse neném, ó, aqui tá a palma da minha mão. Olha só o tamanho desse feto. Pequenininho, né? Esse bonequinho aqui corresponde a um feto de 12 semanas. Para vocês verem como é pequenininho, né? Então, a gente vai avaliar principalmente o quê? O comprimento cabeça-nádega, tá?
Quando o comprimento cabeça-nádega, que a gente chama de CCN, encontra-se em 45 e 84 milímetros, esse é o período de realizar o morfológico. Às vezes, a paciente chega lá com o feto com comprimento cabeça-nádega, medindo 83 milímetros ou 84 milímetros, já no finalzinho já do período de realizar o exame. E aí, você vai medir lá, o comprimento cabeça-nádega deu 84 milímetros ou 83. Aí você vai ver a idade gestacional está correspondendo a 14 semanas ou 14 semanas e um dia. Não tem problema nenhum, porque o principal é esse feto está com o comprimento cabeça-nádega entre 45 e 84 milímetros. E as técnicas de medida já começam por aí, porque uma coisa é você medir o neném curvado, né? Outra coisa é você medir o neném esticadinho na tela. As medidas vão dar diferente. Então você precisa esperar esse neném ficar esticado na tela, né? Para você poder fazer a medida da cabeça até o bumbum, e aí você vai datar, né, essa gravidez, né? Ou comparar o comprimento cabeça-nádega se está dentro do período que é 45 e 84 milímetros do comprimento cabeça-nádega. Né? E às vezes você pode ter uma variaçãozinha de 14 semanas e um dia, não tem problema nenhum. O mais importante, como eu falei, é esse comprimento cabeça-nádega de 45 e 84 milímetros. Bom, então o morfológico do primeiro trimestre é realizado nesse período e não existe outro exame nessa fase. Os pacientes às vezes ligam na clínica e falam assim, eu estou com 13 semanas, 12 semanas, eu quero dar só uma olhadinha no neném como está. Não, a gente não faz esse exame. A gente, se a senhora quiser, é o morfológico do primeiro trimestre. Não existe outro exame nessa fase. Isso daí então, eu posso falar bastante, porque sou eu que faço essa parte. A quantidade de pessoas que ligam, não, porque eu só quero ver como está o meu bebê. Eu só quero olhar. Tá, mas você está de quantas semanas? Não, eu estou com 12 semanas, estou com 13 semanas. Aí vai toda a questão de explicar o que é feito no exame, qual é o exame para ser realizado. Ela já, mas não é isso que eu quero. Eu só quero ver como está o bebê. Às Então, vezes a preocupação é só... Também. A maioria, muitas vezes, não vou dizer que a maioria, mas muitas vezes, a primeira coisa assim que elas me perguntam, já dá para ver o sexo? Então... quando o feto enquanto a idade gestacional encontra-se entre 11 e 13 semanas e 6 dias, é o melhor período para você fazer o morfológico. Porém, dentro desse período, existe um melhor ainda, que é entre 12 e 13 semanas. Por que isso? Quando a paciente chega lá, exemplo, com 11 semanas e 4 dias, 11 semanas e 5 dias, esse feto, às vezes ele está assim, ó. Ele está vertical. Ou às vezes ele está assim, ou às vezes ele está de costas, tudo. Então, esse feto, a gente acaba tendo que mexer na barriga da mãe, estimular para que esse feto mexa, e às vezes você não consegue, você tem que pedir para essa mãe voltar em outra ocasião para a gente poder medir a nuca da forma correta. Quando a gestação está entre 12 e 13 semanas e 12 e 13 semanas, o feto, a tendência dele é ficar assim, ó, mais vertical na tela, ele fica mais deitadinho. E ele acaba ficando, como esse neném está aqui, ó, esse bonequinho está aqui, ele fica de perfil para a gente. E essa é a posição ideal para você avaliar, além do osso do nariz e além da nuca, outras estruturas que estão dentro do cérebro do neném. Tá? E voltando a comentar sobre esse grupo que começou a estudar e que até hoje estuda muito sobre além de síndrome de Down, outras síndromes também, e rastreamento de várias coisas, eles protocolaram como você mede essa nuca, como você avalia a medida dessa nuca. Por quê? Porque se você mede de qualquer maneira a nuca do feto, você pode acontecer de você estar superestimando uma medida, ou seja, você está medindo
fazendo uma medida que ela está maior do que realmente ela é, ou subestimando uma medida. Quer dizer, você está medindo uma nuca e aquela nuca está com a medida menor do que realmente ela é. E isso pode causar um transtorno imenso para o casal. Você pode porque medir você a mais ou você pode até medir a menos, é isso. A menos. Por exemplo, o feto ele tem que estar aqui como eu estou. O pescoço é neutro, né? Eu vou ficar de lado para mostrar para vocês. Ó. O feto ele tem que ficar assim. Não sei se vocês estão me vendo aí. Ele não pode estar assim. Ele não pode estar assim. E também o feto ele não pode. Aqui está o perfil, né? O perfil exato. Ele não pode estar nem assim e nem assim. E nem assim. Né? Porque senão você acaba fazendo medidas erradas. E aí que vem a confusão. Porque você pode colocar a medida de uma nuca ou realizar um cálculo de risco para síndrome de Down ou para outra síndrome, e aí você informa o casal, ó, o seu neném tem um risco alto para síndrome de Down. Mas, na verdade, não tem nada disso. Aqui, a medida da nuca foi feita fora do padrão. Né? Então, tudo isso não sou eu que estou inventando. É um protocolo que é seguido por esses pesquisadores, esses médicos que fazem já esse estudo de rastreamento desde lá de trás, né? Desde 1992. Então, eles protocolaram a forma de medir a nuca, a forma de avaliar as outras estruturas do feto, tá? Então, e outra coisa muito importante, a gente vê muito laudo falando, se a nuca estiver abaixo de 2,5 milímetros, o neném não tem síndrome de Down. Né? Se estiver acima de 2,5 milímetros, o neném tem síndrome de Down. Não é bem assim. Por quê? Tem aqui, ó, trouxe para vocês verem, ó, existe uma tabela, tá? Ó, se vocês forem ver aqui, desde o feto com 45 milímetros até o feto com 84 milímetros. Então, vocês veem percentis, né? Percentil 5, percentil 50 e percentil 95. Então, se você tem um feto, por exemplo, com 83 ou 84 milímetros e que tem uma nuca, que a gente vê aqui, ó, de 2,4 milímetros, para aquele feto que apresenta um comprimento cabeça-nádega, ou seja, está lá com 13 semanas e 5 dias, 13 semanas e 2 dias, e apresenta uma nuca de 2,4 milímetros, essa nuca, essa medida, encontra-se no percentil 50, ou seja, na metade. Porém, se você pegar um feto com 45 milímetros de comprimento cabeça-nádega, ou seja, lá com 11 semanas e 2 dias, essa medida de 2,4 milímetros, ó, ela já passa do percentil 95, entendeu? Então, a gente não pode ter um valor de 2,5 milímetros como um valor de corte, porque essa nuca ela vai alterar a medida dela dentro do normal, né, ou fora do normal, desde o neném com 11 semanas até o neném com 13 semanas e 6 dias. E existe, não... Então, só para... Então, não tem mais aquela coisa, eu sei que a medida da nuca até 2,5 é normal. Então, se meu bebê tiver com até 2,5 de nuca, ok, não preciso me preocupar. Depende do tempo de gestação que vai estar. Depende, foi o que eu falei. Se esse feto tiver com 13 semanas e 5 dias, 13 semanas e 6 dias, uma nuca de 2,4 milímetros vai estar no percentil 50. Vai estar tudo bem, teoricamente, pelo rastreamento. É lógico que no programa de rastreamento, muitas outras coisas são avaliadas. A gente está falando especificamente da nuca, né? Só que se pegar um feto de 11 semanas e nós medirmos a nuca dentro do protocolo de medida, e esse feto e essa nuca tiver 2,4 milímetros, ele vai estar acima do percentil 95, e o risco para trissomia 21, para síndrome de Down e outras síndromes cromossômicas, ele vai estar alto, entendeu?
Então, a gente não pode, existe uma tabela, existe uma curva de normalidade desde 11 semanas até 13 semanas e 6 dias. Tá? Então, esse protocolo da Fundação de Medicina Fetal de Londres é o protocolo que a gente segue aqui na clínica. E ele não avalia somente a nuca, ele avalia a presença do osso do nariz, frequência cardíaca, idade materna e por aí vai. São vários quesitos que esse programa avalia. E aí vai contando ponto negativo ou positivo para aquela gestante, para aquele feto, e no final sai um cálculo de risco. Lembrando que a avaliação da nuca, né, da translucência nucal, é um exame de rastreamento, não é um exame de diagnóstico. O que é que significa? Que aquele neném que apresenta uma nuca alterada ou uma medida na nuca acima do percentil 95 para aquela idade gestacional e, por exemplo, ausência de osso do nariz, qualquer alteração relacionada com os fetos que têm síndrome de Down, essa gestante ela precisa fazer um exame mais invasivo, né, que a gente chama de amniocentese, né, que você introduz uma agulha na barriguinha da gestante, essa agulha vai até lá dentro do útero, vai colher um pouquinho do líquido amniótico, que já tem células fetais de descamação, do feto urinar também, e esse líquido ele vai ser mandado para o laboratório, e aí o laboratório vai realmente dar o diagnóstico. Se aquele feto que apresentou a nuca alterada, ou a ausência de osso do nariz, ele tem ou não a trissomia 21, síndrome de Down, ou outra trissomia. Tá? Então, lembrando que esse é um exame de rastreamento. Sim. Aí você vai me perguntar, então, nossa, mas... Então, por exemplo, fiz o morfológico, nossa, nuca está aumentada, pronto, meu bebê tem síndrome de Down. Não, não é assim. Não, isso é um risco aumentado. Lembrando que existem os extremos da normalidade, né? Vamos supor, 5% dos fetos que apresentam a nuca alterada, essa mãe, se quiser, porque isso não é impositivo, você explica para o casal e oferece para o casal as alternativas. Tem casal que quer investigar um exame mais invasivo, que é a amniocentese. Tem o casal que prefere não realizar o exame invasivo e realizar um exame de sangue, que a gente chama de NIPT, que é o teste pré-natal não invasivo, que também faz um rastreamento um pouco mais abrangente. Ou tem casal que não quero saber, eu quero só continuar fazendo ultrassom. Então, isso é uma opção do casal. Mas, lembrando que, voltando, né, ao que eu estava falando, vamos supor, você tem uma nuca alterada no exame de ultrassom, 5% desses fetos vão vir com diagnóstico normal. E o contrário também pode acontecer. 5% dos fetos que apresentam a medida da nuca normal podem ter síndrome de Down. Entendeu? Por quê? São os extremos da normalidade, são as variações da normalidade, os extremos. Por isso que esse exame é um exame de rastreamento. Porque senão, a gente ia ter que fazer a amniocentese em tudo que era gestante. E isso é inviável, principalmente aqui no Brasil, né? Você já imaginou as gestantes que são acompanhadas no Sistema Único de Saúde? O Sistema Único de Saúde oferecer a amniocentese para tudo que é gestante. É inviável, né? Se o ultrassom já é complicado, você imagina a amniocentese. Sim. Não, só para te falar, o João já está por aqui, tá? Então, quando você quiser chamar ele, você só me avisa para ele falar um pouquinho, para ele conversar um pouquinho com a gente também, que eu acho que é mais ou menos esse assunto aí, né, que a gente está trazendo agora, acaba que se encaixando um pouquinho. Aí você só eu só vou... Eu já chamo o João, só vou complementar rapidinho com relação à nuca, e a gente já chama o João aí. Assim, então, existe um protocolo de medida, né, de medida da nuca, e é o perfil perfeito, né? Você precisa ampliar a cabecinha do neném, né, para ver, quando você tem o perfil perfeito do feto, né, na tela do ultrassom, você vê 3 estruturas importantíssimas nessa fase, que é o osso do nariz,
o quarto ventrículo e a translucência nucal, né? Então, são estruturas importantes da gente avaliar, depois eu vou explicar cada uma delas, né? E, então, esse é o perfil ideal. E aí você realiza a medida, né? Então, é um protocolo que é seguido mundialmente, né? O mesmo exame que você realiza aqui, por exemplo, é o exame que é realizado no Canadá, é o exame que é realizado no Japão, é o exame que é realizado na Fundação de Medicina Fetal. Para vocês terem uma ideia, o controle é tão rigoroso que a gente precisa mandar foto das nucas que a gente está medindo para eles lá na Fundação de Medicina Fetal, para eles avaliarem como você está medindo essa nuca e falarem, não, ok, você está medindo certo, você está apto a realizar o tração morfológico, você está realizando de forma legal, o seu rastreamento está bacana, né? A sua medida está sendo legal, porque existe muito erro de medida, e isso causa um transtorno imenso para o casal. Aí é legal falar também, agora que você está falando dessa parte de mandar as fotos para fazer esse controle, a gente tem o site na Fetal Medicine Foundation, que é a Fundação de Medicina Fetal, que a gente encaminha todas essas informações, a gente tem uma tabela, que tem todos os exames que a gente fez de morfológico, a gente manda para eles fazem toda essa avaliação. Eles têm um registro no site de todos os médicos que mandaram para eles essa avaliação e conseguiram a certificação. No Brasil, eu acho que, eu vi mês passado, se eu não me engano, tá? Eram 318, 320 pessoas que tinham essa certificação e você é um deles, né? Tu és um deles. Então, assim, isso daí é para vocês terem uma ideia, ano passado a gente mandou foto. E eles não me... Ele falou assim, não, você não está fazendo certo. Tenta de novo. E a gente falou assim, nossa, mas a nuca está aqui, né? Eu estou vendo, está tudo bonitinho. Falei, não, tem que fazer de novo. Aí esse ano vamos lá de novo. Falei, mandamos e eles aceitaram. Vocês verem como é rigoroso essa avaliação e esse controle de qualidade deles. Eu acho que tem que ser assim mesmo. E vocês vão saber por que esse controle tem que ser rigoroso. A gente fez o ultrassom de um casal muito querido, que acabou ficando amigo, né? A gente tem um carinho muito grande por eles, que é o João e a Sereia, né? E a gente... Tá lindo. Hã? A gente lembra dela pelo Sereia. Pelo Sereia, a gente lembra que é um nome tão bonito. A gente chama Sereia. E vocês vão entender um pouquinho o transtorno que isso pode causar para um casal. João, seja bem-vindo. Peraí, calma que eu vou chamar ele, só um minuto. Peraí, pera. Ansiedade. Vou chamar ele, pronto, estou convidando. Vamos aguardar agora ele aceitar o convite. Aceita o convite, João? Tudo bom? Você de novo, depois da gestação. Né? Pois é, quanto tempo? Cadê o Caetano? Caetano tá deu uma trégua pra gente conversar um pouco. Eu tô acompanhando você pelo Instagram, você posta as fotinhas do Caetano, ele tá enorme, né? Você vê que um mês depois é outro neném, né? Pois é, a cada semana ele dá uma modificada. Eu vou no trabalho, quando eu volto, já sinto algumas diferenças, né? Porque ele pega peso muito rápido. É muito bacana ver essa evolução. Ele tá agitadinho agora, mas a gente conversa. Se der, a gente convida ele para participar também. Não, vai ser um prazer. Mas eu tenho acompanhado a evolução dele aí pelo seu Instagram, né? E ele está bem bonito. Sim, e foi muito importante, não só no pós-gestacional, mas eu acho que a gente deve muito a vocês durante a gestação, né? Porque, assim como é o tema dessa sua live, é muito importante para que as gestantes e os pais das gestantes tenham um psicológico muito firme
durante esse percurso da gestação, porque é um momento que a gente definitivamente está fragilizado. Porque é uma decisão muito importante, nós somos pais de primeira viagem, as inseguranças começam a surgir, o Google está aí para apavorar a gente, né? Vocês devem ter muito... Então, e a gente, hoje a medicina, meio que os pais já vão com algumas informações que anteriormente eles não tinham acesso tão fácil, né? O Carlos acabou de falar que essa pesquisa, esse levantamento aí de pacientes, ele vem de 1990 e poucos. Né? Então, teoricamente, é um pouco recente isso. E a gente consegue pesquisar, obter essas informações e já ir para a consulta pensando nisso. Esse que é o grande problema para a gente, porque a gente vai com informações deturpadas, né? Assim como você falou, a CCN é tão importante quanto a translucência nucal, né? Elas devem ser avaliadas conjunto, né? Mas eu vim aqui justamente para dar o relato que tem tudo a ver com essa live e deixar nosso agradecimento eterno para vocês. Sempre que a gente olha para o Caetano, a gente lembra dessa trajetória que abalou a gente de uma forma muito importante, que a gente ainda se recupera, para você ter uma noção, a gente está olhando para ele, está vendo que está tudo bem, e aquele fantasma ficou atrás da gente. Então, eu imagino. Então, eu não sei como é que vocês querem conduzir isso rapidinho para eu contar mais ou menos a nossa experiência. Eu quero que você fique à vontade, João. Eu quero que você, assim, fale o que você quiser, o que der vontade. Então, o palco é seu agora. Tá bom, então, o que aconteceu com a gente, né? Agora, para quem está ouvindo, quem vai ouvir posteriormente, a gravação, eu não sei se fica gravado, mas de qualquer forma, Fica. Esse vídeo é tão importante desde o começo, porque a gente está muito inseguro nessa época, acabou de dizer que vai ser pai, daqui a pouco, alguns meses depois, a gente já tem que fazer uma ultra que é decisiva, vamos dizer assim, apesar de não ser um diagnóstico, como o Carlos bem falou. É uma triagem, né? É um rastreamento, mas mesmo assim, né? A gente estava ouvindo aqui a porcentagem de pacientes, né? 5%, né? Que tem a translucência nucal aumentada, não tem qualquer tipo de trissomia, é isso mesmo, Carlos? Sim, gira em torno disso daí, né? Isso, então, gira em torno disso daí. E a gente já pensa, já vai assim, nossa, a gente já não é um casal com uma idade, assim, de 20 e poucos anos, nós temos nosso 35, 36, o que já é um dado que vai contar lá para a possibilidade, pelo menos. E aí, de repente... para você ter uma ideia, antes de começarem a avaliar a nuca, né? O corte, a única coisa que eles avaliavam bem antigamente era a idade materna. Então, acima de 35 anos, risco aumentado. Abaixo de 35 anos, não tem risco aumentado. Era a única coisa que eles avaliavam. Depois que começaram a fazer esses estudos da nuca e tal, né? Pois é, então para você ver como é que a idade é importante nesse momento. E a gente já vai preparado. Nossa, nós já sabemos. Sim. Tanto que a nossa decisão foi assim. Estamos numa idade que a gente precisa decidir. A gente quer ou não quer, decidimos ter. Né? Então a gente já vai fragilizado, com a insegurança, e de repente a gente vai para uma clínica, né, que teoricamente era para dar tudo certo. Tudo bem, às vezes a gente tem uma notícia que a gente não esperava, né? Mas de qualquer forma, eu chamo de o combo, né, do desespero, que a gente conversa com... eu não abro isso até hoje para os parentes, eles provavelmente não vão estar nessa live pelo acesso ao Instagram e etc. Mas para algumas pessoas eu preservei essa história, eu vou contar aqui abertamente, porque foi muito importante para a gente. Deu uma travada aqui, vocês estão ouvindo? A gente está te ouvindo. Eu tô. Voltou agora. Então, tá. Então, nós fomos fazer essa ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, onde a gente dá prioridade... Travou. João. Agora travou um pouquinho. João. Agora travou, peraí. Acho que a internet dele deve ter caído, alguma coisa assim. Peraí. Então, enquanto o João não volta, a gente vai continuar conversando aqui, né? Falando sobre o morfológico continuando a falar sobre o morfológico do primeiro trimestre. Então,
Existem muitas outras estruturas que são avaliadas nessa fase, né, no morfológico do primeiro trimestre, enquanto o João não volta, né, e que é muito mais além do que nuca e osso do nariz, né. O morfológico, como o próprio nome diz, vai estudar a morfologia do feto, né, desde a cabecinha até o pé. E nessa fase existem malformações que a gente já consegue diagnosticar. Existem algumas malformações que às vezes a gente consegue diagnosticar e existem malformações que a gente ainda não consegue diagnosticar. Por exemplo, o coração... Tá voltando. Voltou. Ah, tá. Deu uma travadinha. Enfim. Porta aberta, uma ultrassonografia morfológica, depois eu fui descobrir que leva em torno de 40 minutos para você examinar o bebê de cabo a rabo, o feto, né? E essa ultrassonografia durou 15 minutos no máximo. E o pior veio logo em seguida. Translucência nucal, que é teoricamente até 2,5, veio 3, né? E ausência de osso. Se eu não me engano, foi 3,5, né? Aqui, não, foi 3. Para que eu me lembro, parece que 3. Foi 3 com CCN 72,5. E aí, o que aconteceu? O médico, sem muitas delongas, apontou e disse assim, agora você procura seu obstetra o mais rápido possível, disse pra gente na frente da clínica. E a gente nem conseguiu botar o pé para fora direito e a gente desatou a chorar, a ficar desesperado, porque, né, translucência nucal aumentada e ausência de osso nasal, a gente não estava esperando nada além da trissomia, né? E aí, para quem é pai de primeira viagem, imagina uma notícia chocante logo no começo da gestação, né? E aí que entra a história. Desde o começo que eu sempre friso muito pela Belmed, desde o primeiro momento que a gente estava sem chão aqui de noite, depois dessa diagnóstico... Notícia. Notícia, essa triagem, a gente desesperado, a gente esperou cair a ficha, mas não caía de qualquer jeito, decidimos então acessar o celular e procurar uma outra clínica, né? Isso é o que a gente tentou fazer de maior razão dentro da nossa cabeça. E aí que, para nossa surpresa, nem era o horário da Belmed atender e a gente conseguiu agendar uma ultrassonografia em menos de 24 horas da primeira. E isso nos dá uma segurança muito grande porque esse exame é realizado dentro de um período de tempo. Depois que a gente perde esse período, a gente já não tem mais como saber desse jeito. E aí que a gente sentiu toda a segurança, porque chegamos na Belmed, e a gente já foi super bem atendido pela Ana, independente do que a gente fosse encontrar lá dentro, a gente já foi muito bem atendido, ela já estava ciente do nosso problema, talvez o carinho que ela deu para a gente ali, um conforto, porque a gente não podia contar para nenhum familiar, né? Porque era uma notícia muito drástica para contar sem ter certeza. Então, não adiantava antecipar a dor, né? Então, fomos recebidos muito bem na recepção. Aí entramos na consulta, na ultrassonografia, onde o Dr. Carlos também foi muito tranquilo, já acalmou a gente sem saber o que vinha pela frente. E ele realmente revirou o feto de cabo a rabo, e foi a experiência mais bonita que eu vi dentro da medicina até hoje. Né, de consultas, de exame, não importa. Foi a maior experiência médica que eu presenciei na minha vida, Thalita com certeza também. E aí a gente viu que houve uma discrepância muito grande entre translucência nucal e uma coisa é você falar medida, né? Translucência nucal deu 3 na outra clínica e com o Dr. Carlos deu 1,8, né? É quase o dobro, o que já choca pontual, não é? Você dizer que é presente um osso nasal ou ausente é uma coisa muito pontual. Ou você tem ou você não tem. Não tem margem de referência. E isso,
quando ele mostrou isso pra gente, nossa, presença de osso nasal, ó, ele até brincou, ó, o narizinho dele aqui. E eu fiquei olhando para a Thalita, a gente se comunicava só pelo olhar, porque foi uma notícia muito... Outra notícia drástica. Caramba, a ultrassonografia que a gente fez há menos de 24 horas atrás não tem nada a ver, parece que trocaram o feto lá dentro desse intervalo. E isso chocou muito a gente, né? Primeiro, pelo atendimento, que foi excepcional, sempre foi, a capacidade técnica do médico, isso também foi muito importante, a gente sentiu muita segurança e, assim, um ponto que eu também coloco é a qualidade dos equipamentos, né? Se você confronta, já que a gente teve 2 ultrassonografias, não só no laudo, mas os equipamentos, esse cuidado, né, de estar vinculado a uma associação que preza pela medida correta, pelo posicionamento correto. Então, isso tudo nos trouxe uma paz muito grande, né? Porque até o Carlos falou, apesar disso aqui, eu confiar muito no que eu estou fazendo, esses de valores que ele liberou no laudo, ele falou, eu sei que vocês não vão conseguir relaxar. Por mais que eu esteja tranquilizando vocês, eu sugiro que vocês façam um teste molecular, né? O que vai rastrear o cromossomo do feto. E a gente, logicamente, falou, lógico, se a gente tem 2 laudos, né, tão discrepantes, a gente vai ver como que isso a gente precisa diagnosticar, fechar diagnóstico, né? Porque esse exame da Biomed foi sensacional. A gente não tem que falar do atendimento, desde da recepção, o local é bem visto, é bonito, é bom de estar. A Ana é psicóloga, né? Então, talvez ela tenha um trabalho muito grande sobre esses pacientes ou esses gestantes, né? Essas gestantes que já vão fragilizadas, né? Até por questões hormonais, enfim, mas a gente estava num chão que abriu para a gente. Então, foi muito importante essa experiência e a gente realizou, né? Foi até o Dr. Carlos que prescreveu, né, o exame do NIPT, que a gente felizmente teve condições de realizar. Como ele mesmo falou, se a gente dependesse do Sistema Único de Saúde, a gente ia ter que fazer um exame extremamente invasivo, que é a amniocentese, né? E por uma insegurança que foi gerada por um erro médico. Pode não se fechar diagnóstico, mas está muito claro para mim que houve uma falha diagnóstica, não sei se era equipamento descalibrado, se era incapacidade técnica, mas não vim aqui falar sobre isso, eu vim falar sobre o que eu vi de bom, né? Não o que o outro errou. E, na verdade, a conduta foi muito boa, a gente se saiu, eu juro para vocês, a gente saiu da clínica sem diagnóstico fechado, aliviado. A gente parou assim e ficou olhando um para o outro e era como se fosse uma espécie de comemoração, porque foi um baque tão grande que a gente não sabe nem como agradecer todo o cuidado de ter a sensibilidade de conseguir marcar fora da agenda esse exame, porque depois, passado um tempo, ia gerar uma certa dúvida, mas tudo deu certo. Caetano nasceu, vai fazer 2 meses agora na terça, tá tudo bem com ele, o NIPT deu negativo, e foi o que eu chamo de nosso chá revelação, o NIPT, porque geralmente os pais e as mães, né, E ainda fazem um grande evento para descobrir o sexo do bebê, e nesse momento o sexo do bebê foi o de menos. Na verdade, porque... Isso mesmo. Pois é. Porque... Ainda é flamenguista, né? Flamenguista, Agora ele pode demorar bastante estudando aí, né? Alguns anos atrás a gente ia ocultar essa informação. Mas então, o que aconteceu, a gente... Beijo, Fernando. A gente teve uma surpresa muito boa quando saiu o NIPT. A gente... Foi muito duro, eu não sei se a gente consegue descrever isso para vocês, mas a gente sentou em frente ao notebook com o PDF fechado do laudo. E a gente olhou para o outro. Não imagina. A gente falou, agora é hora de clicar e abrir. Não tem mais o que fazer. E a mão tremia, a mão suava. Percebam, é isso que o Carlos falou, não é diagnóstico. Mas percebam o trauma e essa quebra da... Na verdade é uma
Na verdade, é uma notícia que ninguém espera, né? Você, assim, na grande maioria das vezes, você vai fazer o seu exame de ultrassom e você está preocupado em saber como é que está o peso, né? Se o neném está bem, tudo. Você não vai para o exame de ultrassom esperando que você vá ter uma notícia, seu neném tem um risco aumentado para síndrome de Down, ou seu neném está com uma malformação não sei aonde e tal. Você não vai para um ultrassom esperando isso, né? Então, quando você recebe uma notícia dessa, realmente é bem complicado, né? Por todo o estresse que vem após isso, né? Mas, assim, mas pode continuar, João, pode continuar. Sim, inclusive, depois disso, eu tive que procurar um psicólogo, porque a porrada foi tão grande, eu não sei explicar aqui, não dá nem para precisar isso para vocês, mas o impacto foi tão grande, a gente deixou de curtir um período da gestação, nós adiamos o resultado, dizer para os nossos parentes que a gente ia ter um filho, porque enquanto não saísse o resultado do NIPT, porque a gente queria dar uma informação completa, né? É um menino, a gente sabia, era um menino, se tinha ou não alguma doença, né, alguma trissomia, e todo mundo, nossa, mas por que vocês não falaram antes? Por que vocês não falaram antes? E a gente decidiu não contar enquanto a gente estivesse concluindo esse processo de diagnóstico. E foi muito importante o atendimento. Outro ponto super importante da Belmed, espero que quem esteja grávida ou que pretende ter um filho, procure essa clínica, por quê? Porque a humanização da medicina é algo que a gente vem perdendo a cada ano, né? Talvez pela chuva de planos de saúde, pela falta de médicos, né, que você tem que atender de forma sistemática, talvez isso tudo tire um pouco da humanização do atendimento, tá? E foi tudo que a gente encontrou nessa clínica. No momento que a gente está extremamente fragilizado. E aí, como você mesmo disse na chamada da live, nós fizemos todas as ultrassonografias sequentes, né, na Belmed, porque sabe quando você está afogando e você pega uma beirada assim e fica? Foi o que a gente fez. A gente se sentiu muito seguro, é uma fase muito importante, né? A gestação é uma só, a gente não pretende ter outro filho, então é um caminho só. Foi muito traumatizante e, por outro lado, foi um alívio que é proporcional ao trauma que a gente teve. Então, a gente deve muito a vocês pelo carinho de perguntar se estava tudo bem, de agendar a consulta em cima da hora, para que a gente tirasse essa dúvida. A gente mora em outra cidade, fizemos questão de sempre nos deslocarmos, né, para... De verdade, não estou ganhando nada, né? Se vocês quiserem depositar na minha conta, também não tem problema, tá? Mas até então não estou ganhando nada para falar disso. Eu estou simplesmente feliz. É o jeito que eu tenho de retribuir a vocês o que vocês fizeram pela gente. É aquilo que eu falei. Existe preço e existe valor, tá? Não, o mais barato não significa o melhor. Isso é muito importante dentro da medicina. Eu digo também dentro da medicina veterinária. Isso a gente consegue trazer um pouco dessa realidade para a gente, principalmente que eu trabalho com laboratório de análises clínicas. Então eu sei a importância dos exames laboratoriais, a importância dessa fase analítica, né, que é a fase do procedimento em si, e vejo como um erro pode ser uma bola de neve, né, pode ser um gatilho, né, para outras, para você perder um pouco dessa energia, ficar um pouco traumatizado mesmo. Para você ter uma ideia, João, essa história de pesquisa de rastreamento de síndrome de Down, isso começou lá na Europa, né? E por que eles começaram com isso daí? Porque lá eles dão a opção para o casal de interromper a gestação, coisa que aqui no Brasil não acontece com relação à síndrome de Down, né? Então, para lá, o Estado dá essa opção para o casal porque o Estado ele não quer assumir essa criança com síndrome de Down, né? Porque sai muito caro para o Estado, né? Então, porque a síndrome de Down, para você ter uma ideia,
50% dos fetos que têm o diagnóstico de síndrome de Down, eles apresentam cardiopatias, né? E podem apresentar outras malformações, né? Sim. Então, o Estado vai ser responsável por essa criança, né? Escola, cirurgia, se necessário, e por aí vai, fisioterapia, etc. Então, lá eles dão essa opção de interrupção da gestação. Por isso que lá esse rastreamento é rigoroso, né? E quando as mães elas engravidam lá, elas já passam por um psicólogo, por consulta com psicólogo, assistente social, etc., para informar para ela tudo o que é realizado no morfológico do primeiro trimestre, para elas já terem noção do que elas podem encontrar no exame. E é muito diferente aqui do Brasil, que a primeira pergunta que as mães fazem lá é o seguinte: como está a nuca do neném? E aqui no Brasil é o seguinte: dá para ver o sexo? Você vê que culturalmente é muito diferente, né? Por quê? Porque elas já passam por toda uma consulta com psicóloga, assistente social, que caso aconteça de ter uma nuca alterada, elas têm a opção da interrupção da gestação, né? Só pelo tamanho da nuca já é triagem para aborto. Não o diagnóstico definitivo. Não, faz o rastreamento e depois, se tem um risco aumentado, vai fazer miniocentese, ok. Confirmou o Down, elas têm a opção da interrupção da gestação. Isso lá, né? Não aqui no Brasil, né? Sim, sim. Então, é uma... Cara, mas... Então, por isso, agora você imagina... Não, pode falar. Você imagina, por isso que eu te falei, que o rastreamento lá é muito rigoroso, porque você imagina se você tem um erro tudo bem que vai fazer a miniocentese vai confirmar ou não, né, o Down, mas é o estresse que você tem até receber a miniocentese, né, o resultado da miniocentese, tudo, você fica sem dormir, né? Mas assim, independente de qualquer coisa, a gente fica muito feliz de poder dar notícia boa para os casais, né? A gente ficou muito feliz, no caso de vocês, de poder tipo assim, mudar a situação, de poder chegar para vocês e falar, tá tudo bem. Tanto que quando vocês saíram de lá e vocês falaram, a gente vai fazer o NIPT e tal, eu falei para a Ana Paula, não vai dar nada. Não vai dar nada. E a gente estava ansioso, né? Nossa, o João já mandou mensagem, a Thalita já mandou mensagem, não era, né? Eu ficava perguntando, a gente estava doido para saber, justamente para ver que não ia dar nada, entendeu? E aí, assim, a gente vibrou tanto quanto vocês, né? Porque, assim, a gente fica muito feliz, a gente não gosta da notícia ruim, né? Sim. Infelizmente, a gente acaba tendo que dar algumas vezes, né? Mas, graças a Deus, que na maioria das vezes, a gente dá notícia boa, a gente gosta de ver o casal saindo dali feliz, gosta de ver o casal saindo dali, que foto legal de 3D que a gente conseguiu fazer, olha, tá tudo bem. Graças a Deus, que a maioria das vezes é assim que acontece. Às vezes, infelizmente, a gente tem que dar notícia ruim e a gente também fica chateado de ter que dar notícia ruim, né? Porque a gente se coloca no lugar do casal. Às vezes, quando acontece alguma malformação que a gente tem que falar e tudo, a gente chega em casa e vê assim, nossa, agora a gente está jantando aqui, terminamos o trabalho, estamos cansados e tudo, mas o nosso problema é estar cansado e ter que deitar. E aquele casal que recebeu uma notícia ruim, como eles devem estar nesse momento. Então, a gente fica em casa também pensando, puta, que coisa, hein? A gente tá aqui, tá tudo bem, mas olha a bomba que o casal tem na mão ali, né? Sim, então, sim. É complicado, né? Mas a gente ficou muito... É lógico, a gente absorve porque, assim, como a gente tem opção na clínica em não atender plano de saúde, né, atender particular, justamente para a gente poder conhecer o casal. A gente tem muitos casais queridos que já passaram por lá, que fizeram exames com a gente do início ao fim, e que acaba ficando um vínculo, igual vocês, né? Que estavam lá todo mês, né? E tem vários casais assim, que a gente tem muito carinho, né? E
e a gente fica muito feliz de poder dar notícia boa, né? De poder ver que o casal está saindo dali feliz. Mas, assim, você não precisa agradecer nada, a gente faz isso com o maior prazer. A gente teve o maior prazer de poder dar essa notícia boa para vocês, de poder acompanhar. A gente via, depois que passou esse episódio, as outras ultrassons que vocês iam fazer, o prazer de mostrar o neném, de saber que está tudo bem. A gente já via no semblante de vocês já outra coisa, né? Era outra... outra cara, outro astral, outra coisa, né? Então, é muito prazeroso pra gente, entendeu? Pô, nossa. E mesmo que não fosse uma notícia boa, Carlos, o importante é que vocês viram a gente como seres humanos, e é isso que a gente estava esperando, era o mínimo, entendeu? Era esse que era o... Da notícia triste é ruim, né? Pô, parece um filme, porque deu tudo certo no final, mas poderia não ter dado. E esse caminho de não ter dado também é importante que os médicos estejam próximos ao paciente, porque é nessa hora que ele ainda mais vai precisar disso, né? A gente, quando infelizmente tem que dar a notícia de alguma malformação, a primeira coisa que vem na cabeça do casal é o seguinte: o que eu fiz para isso acontecer? Foi exatamente Foi culpa minha? Falou. A gente demorou muito. Teve uma vez que... Teve uma vez que uma mãe chegou lá e foi fazer uma ultrassom no início da gravidez, né? 8 semanas, mas 7, 8 semanas, e o embrião estava sem batimento. E a primeira coisa que a mãe falou foi assim: eu acho que foi porque eu fui jogar ontem bola com meu filho lá na quadra do prédio. Eu falei, não tem nada a ver. Quer dizer, ela já se culpou, entendeu? Então, assim, a primeira coisa, principalmente a mãe, né? O que eu fiz para isso acontecer? Foi culpa minha. Impressionante, né? Como você descreveu a nossa situação. A Thalita teve a mesma reação de, a gente demorou demais. Sim. E às vezes, quando realmente, por exemplo, a gente tem um neném lá alterado, com uma síndrome e tal, a gente, o que é que a paciente quer? E agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou para onde? Primeira coisa é aquele sentimento de culpa. Eu fiz alguma coisa para isso acontecer? Segunda pergunta, o porquê que isso está acontecendo? O que causou isso daí? E a terceira pergunta, o que eu vou fazer a partir de agora? Para onde eu vou com esse neném com problema, né? Então, são 3 perguntas que as pacientes fazem, né? E, graças a Deus, por isso que o tópico do morfológico do primeiro trimestre é muito importante, porque nessa fase a gente já consegue diagnosticar algumas malformações que elas já têm a possibilidade de serem corrigidas intraútero, com cirurgias intraútero. Dependendo da malformação, você pode encaminhar essa paciente para um centro de medicina fetal que realize cirurgias intraútero, dependendo da malformação, né? E se esse neném tem ou não contraindicação, se essa mãe tem ou não contraindicação para operar, isso vai ser avaliado depois, né? Então, existem cirurgias intraútero hoje em dia que corrigem defeitos no feto, né? E que melhoram muito o prognóstico dessa criança após o nascimento. Então, por isso que o morfológico do primeiro trimestre é um exame muito importante, porque é um diagnóstico feito de forma precoce, né? Ou uma suspeita de diagnóstico, por exemplo, eu falei que tem algumas malformações que ainda não podem ser diagnosticadas no morfo de primeiro, mas a gente às vezes tem sinais indiretos de algumas malformações que você pode suspeitar, isso aqui não está legal. Mãe, volta lá com 17, 18 semanas para a gente dar mais uma olhadinha no seu neném, porque teve um sinalzinho aqui que pode sugerir tal coisa. Então, esse acompanhamento é muito importante, porque o diagnóstico precoce, o encaminhamento precoce dessa mãe com esse feto com problema para um centro de medicina fetal, isso daí faz muita diferença no prognóstico dessa criança
após o nascimento, entendeu? Ou, de repente, para um centro... por exemplo, uma malformação cardíaca, tudo bem que a gente faz ultrassom obstétrico, tem muita dificuldade em avaliar coração fetal. Existem especialistas em ultrassom do coração fetal, que são os ecocardiografistas, né? Só que a gente consegue fazer um rastreamento básico ali, se a gente percebe alguma coisinha, a gente, opa, mãe, olha, isso aqui eu acho que não está legal, mas eu vou encaminhar para um centro especializado em coração fetal, né, em ultrassom de coração fetal, que lá eles vão avaliar melhor. Então, às vezes, a gente acaba pecando pelo excesso, né? Teve até uma paciente que faz um bom tempo atrás, na clínica, o neném não estava numa posição legal, eu estava achando o coração meio estranho, assim, e tal, sabe? Mas eu falei, pode ser que esteja normal, pode ser a posição, o ângulo que eu estou pegando no coração. Mãe, vamos fazer o seguinte, vai lá na clínica tal, em São Paulo, e aí lá tem um serviço de filantropia, esse exame vai ser de graça e tudo, né? Porque você vai estar num centro de referência em coração fetal. Se não for nada, ótimo, maravilha. Mas é melhor a gente, às vezes, pecar pelo excesso. Às vezes a mãe fica assustada. Nossa, mas será que é alguma coisa? Mãe, eu não sei. Vamos lá, você vai lá, eu dou o telefone, você vai lá agendar e tal. Se não for, ótimo, maravilha. Se for alguma coisa, você já está num centro de referência, né? Então, às vezes, é melhor a gente pecar pelo excesso, mas, assim, tudo dentro de um protocolo. Não fazer tipo assim, como eu falei, do protocolo de medida da nuca, né? Medir de qualquer maneira, e aí, tá tudo errado, você vai lá a nuca tá errada, você vai lá no centro de referência. Não, você precisa ter o protocolo correto da medida para que, se realmente, de verdade, esteja alterado, você encaminhar essa mãe, tranquilizar essa mãe, explicar o que está acontecendo e encaminhar essa mãe para um centro de referência, né? Carlos, rapidinho. João, não sei como é que está teu horário, se você pode continuar, se você precisa sair. Tá? Eu só quero, assim, de verdade, agradecer a confiança, né, que vocês tiveram com a gente, do morfológico, ok, foi um diagnóstico totalmente diferente, mas vocês saíram, sim, mais aliviados, a gente percebeu isso. Até saiu o NIPT, lógico, vocês só iam ficar 100% tranquilos com o NIPT na mão. Foram 15 semanas. Foram 2 semanas, 15 dias. 15 dias para sair. 7 para marcar o NIPT e depois 7 para sair o resultado. Nossa, haja coração. Foi a pior espera da vida, né? Essa foi a pior espera. Mas assim, eu lembro que quando saiu o NIPT, você mandou mensagem para mim, você é a primeira pessoa que eu estou mostrando. Sim, vocês foram os primeiros que a gente então, devia assim, isso para vocês. Eu vou até, inclusive... E a gente estava bastante ansioso. Oi? A gente estava muito ansioso também de saber o resultado desse exame. Na verdade, eu estava ansioso mesmo para saber o resultado, que assim, a gente tinha quase certeza que não ia ter nada, mas a gente estava querendo ver o resultado, realmente. Não tem nada, entendeu? A gente estava ansioso também. E foi tipo decisão Fla-Flu, né? Exatamente. E o que nos assim, deixou tranquilos é que qual que era a comprovação, porque depois a gente fica ressabiado dos exames, né? Será que vão errar? Será que vão trocar nosso sangue? Será que vão fazer... E aí a gente viu lá, pelas trissomias tudo ausente, né? Não detectado, mas também o sexo do bebê. E a gente sabia que era um menino, né? Depois a gente soube que era um menino e bateu essa informação. Aí sim, nossa, lá, viu? Agora esse exame é nosso. A gente ainda estava tenso. A gente custou para acreditar que era nosso aquilo lá. É muito difícil. Não, agora vai fazer a última participação especial aqui, porque ele também deve isso para vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha só, tudo bem? Tudo bem, Oi, Caetano. Pronto, agora sim, agora é a foto da família. Peraí. Então, peraí que eu vou ter que tirar uma foto dessa... Peraí que eu vou ter que tirar uma foto. Ai, que cabelão, hein? Arrepiadão. Você viu o cabelo na outra, né? Bacana.
Você já tinha Olha visto o cabelo isso. na outra, eu falei, nossa, esse garoto vai ser cabeludo, hein? E realmente, é o que chama a atenção dele é esse cabelão. Ah, Parece um pica-pau. nossa, Mas ele tá muito bonitinho. pica-pauzinho. Tá lindo. Tá A gente lindo. agradece muito a ajuda de vocês, todo o cuidado que vocês tiveram com a gente, independente do resultado. Foi muito importante para a gente seguir com a gestação de forma menos traumática possível. Porque até hoje a gente sente alguns abalos e hoje a gente está tranquilo, mas ficou aquele negócio, sabe? E vocês, por outro lado, inversamente proporcional, tem o nosso também, por isso que a gente deve essa live a vocês aí. E espero que Exato. seja só sucesso aí, mais do que já é para vocês, que a gente sabe. Olha, A gente que agradece, a gente tem o maior carinho por vocês. A gente tem o maior carinho por vocês, a gente adorou ter acompanhado vocês ao longo da gestação e é como eu te falei, existem casais que marcam a gente, né? Vocês são um deles. Existem vários casais aí que acompanharam a gente acompanhou a gravidez inteira e a gente tem muito carinho por esses casais, né? Infelizmente tem paciente que vai lá na clínica uma vez e não volta mais, mas a gente tem o mesmo carinho também, só que a gente acaba não criando um vínculo, porque vê o casal uma vez só, né? E aí, mas no caso de vocês, acompanhou a história toda, né? Pois não é. só de vocês, mas com outros casais, né? Que não teve esse início meio tumultuado, mas assim, tem casais que a gente acompanha a gestação inteira, então a gente acaba criando um vínculo, não tem como não criar um vínculo, né? Não tem como, né? Da gente ver desde o embriãozinho até aí, né? Até depois que nasce. Até aí, né? Então, já. não tem como a gente não criar um vínculo, né? E eu estava até falando, a Ana Paula estava até falando aí comigo essa semana, quando você falou que ia fazer dar um depoimento na live, tudo, né, que a gente está fazendo. Eu disse, não, a gente tá devendo uma visita para vocês aí, esperar vocês darem um aval para a gente, né? Ó, tá liberado para visita, a gente vai aí com certeza bater um papo pessoalmente, mas isso não é porque não é de verdade mesmo. A gente tá esperando só o aval de vocês para dar um pulinho aí, para dar um abraço em vocês aí pessoalmente. Oi? A gente sabe que o que vem de vocês é sempre verdade, né? Todo o carinho que vocês têm, a gente é só mais um e não é ao mesmo tempo, né? E a gente entende o carinho que vocês têm. É muito legal. E a gente eu até brinco que eu recomendo até para quem nem tá pensando em ter filho, se tiver filho, vai na Belmed, hein? Então a pessoa, não, mas eu nem tô pensando em ser mãe, mas se for, vai na Belmed. Legal, não, isso daí é muito gostoso. E é engraçado que eu tinha até falado com o Carlos. Pô, a gente podia chamar eles para fazer uma live para, né, contar realmente a história deles. Aí você se ofereceu, eu achei isso daí, nossa, sim. muito Era uma bacana, coisa que eu falei, obrigada mesmo. Como que a gente pode retribuir, sabe? Além de, sabe, acabou, não tem mais neném para fazer ultrassonografia, mas a gente, sei lá, achei a chance de poder retribuir, participar e deixar meu relato, porque com certeza vai ter mãe preocupada de, meu primeiro exame do primeiro trimestre deu estranho. Isso a gente vê muito no Google, sabe? Relatos de mãe, não, calma, faz uma segunda, procura uma segunda opinião médica, porque é importante e realmente, né? Você sai de uma ausência de osso nasal, TN aumentada, 36 anos, não tem como solução, né? E de repente, calma, tá tudo bem, nossa, não tem como ficar feliz proporcionalmente. Olha, a gente vai liberar vocês, põe esse menino para dormir, deixando vocês acordados. Daqui a pouco ele começa aqui. Mas é bom, que bom que seja assim. Um beijo enorme. Obrigado. Tchau, Caetano. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, viu? Obrigada. Vocês sabem que precisando da gente, a gente está a um telefone de distância só. Maravilha, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Abraço. Tchau. Final de semana aí. Feliz Dia das Mães aí também, né? Feliz Dia das Mães.
Ele já deu presente para ela hoje. Verdade. Já? Ah, antecipado. Tem que aproveitar. Tá certo. Tchau, gente. Tchau. Excelente Beijo. live, Tchau, tchau. muito esclarecedora, tá? Tchau. Falou. Abraço para vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau. Então, pessoal, é bem legal a história do João, né, e da Thalita. A gente fica muito feliz aí com o desfecho. E vamos que Deus abençoe eles e o Caetano, né? Que traga muita saúde, muita felicidade para eles. Certeza. Voltando a conversar. Só um minutinho. Caso corte a live, porque o Instagram às vezes ele dá essas doideiras e cai, tá? A gente está com 1h15 de live. A gente volta, tá? Corta, mas aí a gente volta para finalizar, tá? Que já são 9h20 da noite. Vamos lá. Então, voltando a conversar sobre o morfológico, né? Eu nem lembro mais onde eu parei, mas o morfológico... Falou bastante sobre a parte da nuca, né? As medidas da nuca. Aí eu acho que conseguiu finalizar isso já. Então, o morfológico, como o próprio nome diz, ele vai estudar a morfologia do feto, né, da cabeça aos pés. Existem, como eu falei, malformações que a gente já consegue diagnosticar nessa fase, né? Tem algumas que a gente ainda não consegue e tem outras que a gente fica na dúvida ali, né? A gente vai pesquisar e vai avaliar e ali sinais indiretos. E a gente depende muito também da posição do feto, né? Para que essas medidas sejam realizadas corretamente, né? E, às vezes, esse feto, ele não está numa posição legal, né? Então, a gente fica tentando ali, mexe para lá, mexe para cá, até achar uma posição ideal para poder medir as estruturas e avaliar as estruturas, as diversas estruturas do feto, né? Então, a gente avalia várias coisas, né? Por exemplo, avalia estruturas de dentro do cérebro, que nessa fase a gente já consegue ver as estruturas. Tem outras que a gente ainda não consegue, né? Então, para você ter uma ideia, uma malformação que pode ser diagnosticada nessa fase, no primeiro trimestre, é a anencefalia, aquela que o neném nasce sem o cérebro, né? No morfo de primeiro, o que é que a gente vai observar? Se existe uma foto da cabeça do neném que quando você vê que essa foto está normal, tanto de dentro do cérebro como o contorno do crânio, a formação do crânio, você já praticamente elimina a malformação da anencefalia, né? Que o que acontece nessa malformação? O feto ele acaba não formando o crânio, né? Então começa com uma acrania, ausência de crânio, e aquele tecido cerebral ele fica exposto no líquido amniótico e esse tecido cerebral vai sendo destruído com o tempo. Então, da acrania, a ausência do crânio evolui para a anencefalia. Isso é uma situação incompatível com a vida, né? E esse diagnóstico pode ser dado no morfológico do primeiro trimestre. Para vocês terem uma ideia, esse ano a gente teve 2 casos na clínica aqui, em que uma mãe realizou um morfológico de primeiro trimestre, ou esses obstétricos com translucência nucal e tudo, em outro local, né? E chegou para ver o sexo, mais ou menos em torno de 17, 18 semanas. E, para surpresa, esse neném era um anencéfalo, né? Daqui para cima não tinha mais nada, né? E no morfológico do primeiro trimestre, tanto a nuca estava normal, quanto o osso do nariz estava presente, no laudo que veio de outro serviço, né? Então, para vocês terem uma ideia, que não é só a nuca e o osso do nariz que é avaliado no morfo de primeiro. E um outro caso na clínica também, que a mãe chegou para fazer o morfológico do primeiro trimestre e o neném apresentava uma acrania, né, que eu acabei de falar, ausência do crânio. E o tecido cerebral estava ali exposto no líquido amniótico. Então, infelizmente, esse feto vai evoluir para uma anencefalia, né? E também nesse feto, tanto a nuca estava com a medida normal, quanto o feto apresentava o osso do nariz. Ou seja, se a gente for pensar naquele exame que é para avaliar só nuca e osso do nariz, né, o feto estaria normal, né, porque a nuca normal com o osso do nariz presente, tudo ok. Mas e a cabecinha do neném? Né? Então, por isso que adianta estar com a nuca normal, você está com o osso do nariz, mas então, não tem
cérebro. Não tem Então, e aí isso faz com que o feto não se restrinja, a avaliação do feto não se restrinja só a uma nuca e o osso do nariz. O coração nessa fase, ele ainda é muito pequenininho, né? Mas a gente consegue rastrear algumas malformações cardíacas já nessa fase inicial da gravidez, né? Por quê? Quando a nuca do neném, né, quando está aumentada, existe uma relação muito grande com malformações cardíacas. Então, aqueles fetos que apresentam a translucência nucal aumentada, além do risco que ele apresenta de ter síndrome de Down, um risco aumentado para ter síndrome de Down ou outra síndrome cromossômica, ele também apresenta um risco elevado para ter malformações cardíacas. Então, é um feto que é uma mãe que vai precisar fazer um ultrassom do coração fetal, que é a ecocardiografia fetal, em torno ali de 24, 28 semanas, que é um ultrassom específico do coração do neném, né? E tudo é avaliado no feto, né? O tórax, o abdômen, a gente precisa saber se esse abdômen já fechou, né? Porque existem algumas alterações em que a parede anterior do abdômen fica aberta e ocorre a saída de estruturas de dentro do abdômen, como intestino, fígado. A gente teve um caso na clínica, né, também no morfológico do primeiro trimestre, e que esse feto apresentava essa malformação na parede anterior do abdômen, em que o intestino e o fígado estavam para fora, né? Esse neném acabou indo a óbito intraútero, né? E provavelmente um neném sindrômico também, né? Eu não sei se a mãe chegou a fazer pesquisa do cariótipo desse neném, né? Mas existem estruturas, uma estrutura importante que é avaliada no cérebro do neném, chamada de quarto ventrículo, né? É um espaçozinho ali no cérebro do neném, que quando você vê esse espaço, que representa o quarto ventrículo ou a translucência intracraniana, você praticamente exclui uma malformação grave chamada de mielomeningocele, né? Por isso a gente precisa também do neném estar no perfil perfeito para a gente poder avaliar esse espaço dentro do cérebro. E quando você suspeita dessa malformação, da mielomeningocele, que é uma malformação que ocorre geralmente ali na região lombar da coluna, região lombar e sacral, mais frequentemente nessa região, né? Onde fica um buraco ali na região da coluna e as terminações nervosas saem. Essas terminações nervosas, elas são lesadas, né? Elas ficam tendo traumas, tendo lesões, e então esse diagnóstico sendo feito precocemente, a gente consegue encaminhar essa mãe para um centro de referência de medicina fetal e que realize a cirurgia intraútero para correção desse defeito antes até umas 25 semanas de gestação. Isso é muito importante porque melhora muito o prognóstico dessa criança ao nascimento, dessa criança poder andar, né? E malformações abdominais, malformações do tórax, malformações cardíacas, malformações de membros, né? A gente precisa saber se esse feto apresenta as duas perninhas, os dois pezinhos, os dois bracinhos, as duas mãozinhas, né? Hoje a gente está implementando na clínica também, além do exame por cima que a gente faz, né, pelo abdômen, a gente também faz ultrassom transvaginal, que esse ultrassom a gente consegue avaliar com muito mais precisão, porque a sonda ela chega muito mais próxima do útero do que o ultrassom por cima, então a gente complementa o morfológico do primeiro trimestre, tanto o ultrassom avaliando o feto por via abdominal, como também transvaginal. Então a gente consegue ver bastante estrutura nesse feto, como as artérias renais, né? A gente vai saber se esse neném formou os dois rins, as artérias umbilicais. Eu preciso falar, até sexo já conseguiu ver com 13 semanas por conta do transvaginal. Eu coloquei nas stories de hoje. Não tem como dizer que não deu. Dependendo da posição do feto, a gente consegue já avaliar os pezinhos, se esse neném tem a malformação do pé torto congênito ou não. Dependendo da posição, contar os dedinhos da mão, contar os dedinhos do pé, ver as estruturas da face,
se elas estão bem formadas. Então, é um ultrassom morfológico, é um exame extremamente importante, né? Porque ele não avalia só, não faz só o rastreamento da síndrome de Down, mas ele faz o rastreamento de várias malformações no feto, né? E é um exame, além disso, além do morfológico do primeiro trimestre, avaliar o feto como um todo, né? Toda a morfologia do feto, a gente consegue fazer, nessa fase da gravidez, um rastreamento da pré-eclâmpsia. O que é isso? A pré-eclâmpsia é uma situação em que a pressão ela aumenta, geralmente, a partir da 20ª semana de gravidez, né? A partir da segunda metade da gestação. E a gente consegue, no morfológico do primeiro trimestre, avaliar se essa gestante ela apresenta um risco alto ou baixo para ter pré-eclâmpsia. Se essa paciente tem um risco aumentado ou baixo dessa pressão aumentar no final da gestação, a partir da segunda metade da gestação, né? E quando essa mãe tem um risco aumentado, a gente já consegue entrar com medicamento antes das 16 semanas para fazer a prevenção da pré-eclâmpsia, né? Então, e a pré-eclâmpsia é uma situação grave, né? E que é uma das maiores causas de morte materna e fetal, entendeu? Então, você consegue, nesse ultrassom, fazer esse rastreamento, né, e fazer com que essa mãe consiga ter acesso ao medicamento antes das 16 semanas, né, que é o AS infantil, né, é um medicamento barato, né, que você consegue fazer a prevenção dessa pré-eclâmpsia tomando esse medicamento antes das 16 semanas. Né, é um medicamento que já é protocolo, né, de prevenção de pré-eclâmpsia, o AS infantil, né. E para você ver a importância e o valor do morfológico do primeiro trimestre, né? E que ele não se restringe apenas em nuca e osso do nariz. É legal falar também que a gente faz esse cálculo de risco para pré-eclâmpsia, né, no morfológico de primeiro trimestre, mas no laudo, no nosso, tá? Eu estou falando do nosso laudo, a gente pode se responsabilizar pelos outros locais. No nosso laudo sai cálculo da pré-eclâmpsia, sai cálculo de risco para as trissomias, né? O cálculo mais conhecido é o das trissomias. Aí vem o cálculo da pré-eclâmpsia que a gente faz o cálculo de risco para macrosomia fetal, quando o bebê aquele risco de um bebê grande. A gente tem o cálculo de risco para restrição de crescimento, bebê pequeno, né? Muito restrito. E tem o cálculo de risco para perda gestacional precoce, de 11 até 24, se não me engano, semanas. Então, esses 5 cálculos são os que a gente faz nesse exame. A gente quer cada vez mais passar para o paciente o exame mais preciso possível, né? Completo, e a gente está implementando, né? O mais completo possível. A gente está implementando na clínica, a gente já passou a implementar, já implementou isso na clínica, o complemento no morfológico do primeiro trimestre com o exame transvaginal, né? Como eu falei, a gente consegue avaliar as estruturas com muito mais precisão, porque é uma sonda que chega muito mais perto do útero, né? Então a resolução da imagem é muito melhor do que o ultrassom por cima. Então, um vai complementar o outro, né? A gente já consegue dar uma olhadinha no colo do útero, se essa paciente tem um colo curto, tem um colo comprido, isso vai influenciar nessa paciente de ter um risco maior ou menor de ter uma perda gestacional precoce ou um parto prematuro antes de 34 semanas por problema no colo, né? A gente já consegue informar isso para o obstetra dela. Quando essa paciente apresenta um colo curto, e isso é informado no laudo, esse obstetra ele já pode intervir, já pode entrar com medicamento para fazer com que esse colo não encurte mais ainda, né, o colo do útero, ou fazer algum procedimento que feche o colo e evite que ele abra ao longo da gestação. Então, é um exame extremamente importante. Na minha opinião, é um dos exames mais importantes da gravidez, se não o mais importante. É o começo de tudo, né? O neném já está todo formado, então você está vendo o neném ali como um todo. É lógico que tem estruturas que a gente ainda não consegue avaliar com bastante precisão nessa fase, mas a gente já consegue ter uma noção geral de como está esse feto, como esse feto foi formado, né? Porque, na verdade,
a mãe às vezes nem sabe que está grávida e esse feto já está sendo formado, por exemplo, com 4, 5, 6 semanas, o tubo neural, o sistema nervoso do feto já está sendo formado. Para vocês terem uma ideia, o coração, com 8 semanas de gravidez, ele já está todo formado e tem mãe que não sabe nem que é grávida, né? Então, o morfológico do primeiro trimestre, você vai ter um apanhado geral desse feto, né? Além das estruturas que já são obrigatoriamente avaliadas nessa fase, a gente já tem uma noção de como o resto das estruturas fetais foram formadas, né? Isso é muito importante para oferecer para essa paciente um diagnóstico preciso, um exame preciso, uma avaliação precisa do feto e, se ocorrer alguma intercorrência, a gente informar o obstetra para que ele possa intervir no momento certo. E, às vezes, infelizmente, quando essa paciente, esse feto apresenta alguma malformação, essa paciente ser encaminhada para um centro de medicina fetal. Não, bacana. Eu acho que assim, o exame em si é muito importante. É diferente, por exemplo, que o João comentou, né, que foi fazer um exame, durou 10 minutos. A gente, não sei se o que ele fez foi plano, foi particular, enfim, independente disso, mas a gente vê na clínica o morfológico, lógico que depende muito da posição do bebê, né? Depende muito. Tu já fizeste exame aí que ficaste 1 hora com a paciente na sala porque não conseguia, às vezes, avaliar determinada estrutura e ainda teve que pedir para voltar, porque não conseguiu. Isso. O que eu falei, às vezes esse feto está numa posição que não está tão legal e a gente não consegue avaliar aquela estrutura de forma correta. Então, a gente só vai liberar esse laudo depois que a gente conseguir avaliar a estrutura de forma correta. Então, a gente pede para essa mãe retornar ali com 1 dia, 2 dias, aí esse neném já está numa posição melhor, então mudou a posição, aí sim a gente consegue medir a estrutura que a gente não estava conseguindo, estava tendo dificuldade, e aí a gente vai liberar o laudo para essa paciente. Kátia, eu vou falar, Kátia, segura só um minutinho, aguarda um minutinho, a gente já vai responder a pergunta. Responder sua pergunta, tá? Só um minutinho, a gente vai só finalizar essa parte, aí eu tenho algumas perguntas aqui também, a gente já finaliza, tá bom? Só aguarda um minutinho, segura aí. Não vai embora, não. Não vai embora. Não vai embora, fica aí com a gente. Eu sei que ele fala muito, mas ele fala de coração. Então, assim, que tu achas assim, interessante trazer para as pessoas saberem do morfológico? Tem mais alguma coisa assim? O morfológico, como eu falei, o morfológico é o começo de, assim, a mãe vai ver o neném ali por completo, né? É um exame de extrema importância, por tudo que eu falei aqui, pelo rastreamento que é feito nesse exame, rastreamento de síndrome cromossômica, rastreamento de pré-eclâmpsia, de parto prematuro. Então, a paciente ela já vai ter uma noção de como vai ser essa gravidez dela, né? Essa gravidez vai ser uma gravidez que tá indo tudo bem, o neném está aparentemente tudo bem, ou se vai ser uma gravidez que ela precisa ter um cuidado especial, né? Ou vai ser uma gravidez que ela precisa ser encaminhada para um centro de referência, né? Ou vai ser uma gravidez que o médico já tem que intervir com algum medicamento preventivo ou algum procedimento preventivo para um parto prematuro, para uma pré-eclâmpsia, enfim. É nessa fase que a mãe vai ter de como está esse feto, né? Como esse neném está se desenvolvendo. Agora voltou. Voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo certinho. Tá, tinha travado para mim. Pode continuar. Então, o morfológico é um dos exames mais importantes da gestação, né? E todas as gestantes tinham que ter o acesso ao morfológico do primeiro trimestre, né? E esse exame... É legal a gente deixar, então, uma dica. Você passou no médico, o médico deu o pedido médico escrito. Nessa fase, se você tiver de 11 a 13 semanas e 6 dias para fazer exame, se ele colocou obstétrico com TN, obstétrico com osso nasal, fala para ele, por favor, doutor, coloca morfológico. Pode falar para ele isso. Doutor, eu quero fazer morfológico, eu não quero fazer obstétrico com TN. Aqui na clínica,
aqui na clínica a gente não realiza outro exame, né? Chega paciente com pedido de obstétrico com TN, obstétrico TN, osso nasal e tudo, é o morfológico. Não tem outro exame que seja realizado nessa E fase, a né? gente já tem paciente que assim, liga, pergunta, aí eu explico. Não, mas o meu médico ele pediu o obstétrico com TN. Vocês não fazem esse exame. Não. Aí eu explico que é muito mais completo. Ah, não, mas eu quero fazer o obstétrico com TN. Infelizmente, Não, aqui tudo bem, né? você não pode fazer, porque a gente não tem como entregar um exame pela metade, não é nem metade, né? Eu acho que é nem um terço do exame. É uma opção da paciente, né? Na maioria das vezes, ela não sabe o que significa um obstétrico com TN e um morfológico, né? Infelizmente, isso daí, às vezes, é falta de orientação, né? Mas aqui na clínica não tem outra forma, não tem outro exame que seja realizado nessa fase, né? Sim. E o morfológico de primeiro trimestre é só esse exame. Não existe outro exame nessa fase da gravidez, né? Legal. Pode responder umas perguntinhas rápidas antes da gente encerrar? Vamos responder com muito Então, prazer. vamos lá, Kátia. Morfológico de segundo trimestre com a transvaginal também tem a mesma importância? O morfológico do segundo trimestre é aquele exame que a gente vai avaliar o feto por completo, né, Kátia? Desde todas as estruturas de dentro da cabeça, vai medir todos os ossinhos, vai avaliar face, boca, céu da boca, às vezes ver se tem lábio leporino, fenda labial, vai avaliar, contar dedinho, já vai fazer um rastreamento nível 1 avançado do coração, vai avaliar rim, tudo. O feto é avaliado por completo. E nessa fase, o transvaginal é importante por quê? Porque nós vamos fazer a medida do colo do útero. O colo do útero ele é muito importante, por quê? Que é ele, o colo do útero, que vai fazer a contenção, né? Você imagina a gente enchendo uma bexiga e essa bexiga é cheia e você tampando a boca da bexiga. Se você abre a boca da bexiga, esse ar vai sair. Então, o colo do útero, ele tem essa função. Ele precisa estar comprido e fechado para fazer o quê? A contenção, segurar todo aquele conteúdo que tem ali dentro do útero, porque conforme a gestação vai avançando, o neném vai ficando maior, né? O líquido amniótico vai aumentando de quantidade, de volume, né? A placenta vai ficando maior, e isso vai fazendo uma pressão muito grande dentro do útero. Então, nesse morfológico do segundo trimestre, a gente vai avaliar o colo para saber o quê? Se esse colo tem um comprimento normal e está fechado, né? Sendo assim, você já tem um risco de 0,1% de ter um parto prematuro antes de 34 semanas por problema no colo. Quando você tem um colo curto, e esse limite é 25 milímetros, né? Então abaixo de 25 milímetros para baixo, você já considera um colo curto. E quanto mais curto for esse colo, maior é a chance de você ter um parto prematuro antes de 34 semanas, né? Então isso é muito importante informar isso para o obstetra, para ele poder conduzir a gestação da melhor forma possível, para você não ter uma surpresa desagradável, né? De tá tudo bem, e de repente você ter um parto prematuro com neném aí de 28 semanas, né? Então, é um exame importante, o morfológico do segundo trimestre, aí nós vamos avaliar todas as estruturas do feto, né? E também nós vamos fazer a medida do colo e avaliar o colo do útero, saber também se a placenta está baixa, né? A placenta está ali pertinho do orifício interno, tudo isso vai ser avaliado pelo transvaginal, né, que a gente não se avalia o colo do útero por outra via que não seja o transvaginal, né? E para isso que é realizado o transvaginal no morfológico do segundo trimestre. É importante deixar claro o seguinte: o transvaginal é realizado tanto no morfo de primeiro quanto no morfo de segundo. A função é a mesma, né, de avaliar o colo. A diferença, Sim, avaliar a diferença é que no morfológico de segundo a gente consegue já fazer o cálculo de risco para parto prematuro. No de primeiro trimestre, a gente ainda não consegue fazer isso. O cálculo que é feito de primeiro trimestre é para perda gestacional precoce. São cálculos diferentes. São cálculos diferentes, né? Isso mesmo. Tá vendo como eu sei das coisas também? Convivência, né? É a convivência. Oh, meu Deus. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, uma paciente que foi na clínica esses dias agora,
ela fez, e eu achei uma pergunta interessante, porque eu acho que acaba sendo uma dúvida que muitos pacientes têm também. Ela falou para mim assim: bom, Ana Paula, então eu estou fazendo o morfológico de primeiro, quer dizer que eu não tenho necessidade de eu fazer o morfológico de segundo, não é isso? E aí? Não, não. O morfológico de segundo também é um exame extremamente importante na gravidez, né? É, várias estruturas ainda não conseguem ser avaliadas com precisão no morfológico do primeiro trimestre de gestação, né? Porque elas existem, mas elas estão ainda em desenvolvimento. No morfológico do segundo trimestre, essas estruturas já estão ali presentes, elas já estão maiores, elas já estão bem evidentes. E existem estruturas que, obrigatoriamente, elas têm que ser medidas no morfológico do segundo trimestre. Estruturas de dentro da cabeça, né, estruturas da face, a avaliação dos membros, né, dos ossinhos, se cada ossinho está compatível com o tempo de gestação. Por exemplo, você vai medir o fêmur, aí você vai dizer, nossa, o fêmur, o tamanho do fêmur está compatível com o tempo de gestação, por exemplo, 22 semanas, né? Ou esse fêmur está muito curto para 22 semanas, né? Existem, as pacientes não sabem, assim, poucas pacientes sabem, mas existem as displasias esqueléticas, né? Existem malformações no esqueleto do feto, né? Então, algumas malformações, elas cursam com o encurtamento dos ossos, né? Com o osso do braço, com o fêmur, esses ossos são encurtados, né? O tórax estreito. Então, tudo isso é avaliado no morfológico do segundo trimestre, né? Aí já fica então, para outra live que a gente vai fazer. É outra live. E às vezes tem paciente que ainda fala assim, eu fiz um morfo de primeiro e fiz um morfo de segundo, então não preciso mais fazer ultrassom nenhuma na gestação. Engano. Existem alterações que podem ocorrer ao longo da gestação, mesmo com o morfológico do segundo trimestre normal, né? Por exemplo, existe uma estrutura de dentro da cabecinha do neném chamada de ventrículo lateral, que às vezes você vai e mede essa estrutura, é obrigatório você medir essa estrutura no morfológico do segundo trimestre, mas às vezes essa mãe lá com 28 semanas, 30 semanas, pega uma infecção por um citomegalovírus. O citomegalovírus pode fazer com que essa estrutura dilate, né? Fique mais dilatada. Então, aí você tem que avaliar isso daí, né? Então, o ideal, né? Lógico que é muito difícil isso, né? O ideal era um ultrassom por mês, para ver como é que está sendo o desenvolvimento desse feto, né? Numa gestação porque, por que está exemplo, correndo normalmente, né? às vezes você tem, por exemplo, você vai ver o rim do feto, os rinzinhos do neném, e você faz o morfológico do segundo trimestre, está tudo bem, tudo bonitinho. Quando você vai fazer, como é que fala? Um exame lá com 28, 30 semanas, você já vê uma dilataçãozinha nos rins, que é mais frequente no feto masculino, né? Aí, nossa, mas quando eu fui do morfológico do segundo trimestre não tinha, agora está tendo. Aí são alterações que às vezes pode acontecer. E às vezes são alterações benignas, que vai regredir, mas isso precisa ser informado no laudo para o pediatra saber, esse neném, quando fez o ultrassom, ainda dentro do útero, tinha uma dilataçãozinha no rim. Então, quando ele nascer, a gente vai pedir um ultrassom desse neném para saber se essa dilatação já regrediu. Então, são alterações que podem acontecer ao longo da gestação. É diferente de malformação. Malformação, ela formou errado, né? Vamos supor, por exemplo, uma fenda labial, um lábio leporino. Se o lábio do neném, a boquinha do neném formou tudo normal lá no período de embriogênese, né, no período de formação do embrião, não vai aparecer um lábio leporino do nada no feto, né? Isso daí é uma malformação, né? É diferente de alteração, né? Como eu comentei agora, por exemplo, no rim do neném, do feto, pode aparecer uma alteração, que é a dilatação ali da pelve renal, né? Ao longo da gestação. É diferente de uma malformação, tá? Aí a Dulcineia, um beijo para você, querida. Quando que a gente vai te ver de novo? Beijo, Dulcineia. Ela está perguntando, se não for feito transvaginal no morfológico de segundo, pode fazer ou não dá mais para avaliar o colo? Dá para avaliar o colo, sim.
Dá para avaliar, você pode fazer um ultrassom só para ver o colo, entendeu? Se você fez um ultrassom recente e estava tudo bem com o seu neném, você pode conversar com o seu médico, doutor, eu posso fazer um ultrassom para ver o colo do útero, né? Ver se tá com comprimento normal, se está fechadinho, né? Porque existe uma situação muito importante quando a gente avalia o colo do útero. O colo do útero ele tem dois orifícios. Ele tem o orifício externo e o orifício interno. Então, quando você vai no pronto-socorro, com alguma dor, alguma coisa, o médico vai fazer o toque vaginal, só que ele vai tocar só o orifício externo. Ele não consegue tocar o orifício interno do colo. Só quem consegue avaliar isso daí é o ultrassom transvaginal. A avaliação do colo é por via transvaginal, né? Então, aí sim que a gente vai ver se esse orifício interno do colo está fechado ou não. E aí a gente vai e mede o colo, né? Então, pelo toque vaginal, às vezes não, né? O médico vai tocar lá no pronto-socorro, vai fazer o toque vaginal e ele vai tocar só o orifício externo. Vamos supor, o colo está aqui, ele vai tocar só aqui. Vamos supor, orifício externo, orifício interno. Então, ele vai fazer o toque, toca só aqui. E vai falar, tá tudo bem, o orifício externo tá fechado. Mas esse aqui pode estar aberto, entendeu? Então, só o ultrassom consegue avaliar isso daí, tá? Legal. Mas você pode, sim, em qualquer fase da gravidez, você pode fazer um ultrassom para avaliar o colo, sim, não tem problema nenhum. Então, assim, minha última pergunta, se vamos dizer que a gestante, ela só pode fazer, só consegue, não é que ela só consegue fazer um ultrassom, a gestação inteira. Qual você recomenda? Olha, é bem complicado essa pergunta, viu? Porque não é só o morfológico do primeiro trimestre e o morfológico do segundo trimestre são exames extremamente importantes no neném. É bem difícil, é uma pergunta bem difícil, porque cada exame tem a sua importância, né? Como eu falei, o morfológico do primeiro trimestre ele faz também o rastreamento de pré-eclâmpsia, que é a pressão alta, né? Na partir da segunda metade da gestação. O morfológico do segundo trimestre também faz esse cálculo de risco, né? Essa avaliação da pré-eclâmpsia. Só que quando a paciente tem um risco aumentado, já passaram as 16 semanas, então ela não consegue mais tomar o medicamento de prevenção. Ela vai ter que só acompanhando essa pressão, se vai aumentar ou não, fazer o controle de peso, atividade física, uma dieta equilibrada e tal. É uma pergunta bem difícil, mas talvez o morfológico do segundo trimestre, né, se ela não tivesse como mais fazer nenhum exame, fosse só um exame, talvez o morfológico do segundo trimestre, né? Que aí você já vai ver o neném por completo ali, né? O neném maior, as estruturas de dentro da cabeça, já vai fazer o rastreamento aí do coração do feto. Talvez o morfológico do segundo trimestre, se a paciente realmente tivesse a opção de fazer um exame só, o morfológico na minha opinião, né? O morfológico do segundo trimestre, né? Então já fiquem Do cinema, atentos. a gente está... Depois do dia 25 estou aí, beijo, a gente está esperando você aqui com todo carinho, viu? Então, é o seguinte, próxima live vai ser sobre o morfológico do segundo trimestre. Não sei ainda quando vai ser, tem que olhar na agenda dele, vai ter disponibilidade. A gente tá preparando uma live bem legal sobre pré-eclâmpsia, né? Que aí então, a gente vai aprofundar essa parte. Vai aprofundar isso. A gente vai aprofundar aí o tema de pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gestação está preparada. Já começamos a preparar a live, né? Dar uma lida aí nas matérias e tudo, para passar as informações bem legal para vocês aí. E a gente agradece o tempo que vocês se dispuseram a ouvir a gente aqui, né? 2 horas de live, hein? Falou, a criança falou. Quase 2 horas. O depoimento do João, na verdade, ele se prontificou a fazer esse depoimento, né? Para quem ouviu o depoimento dele, com relação ao que aconteceu na gestação da esposa dele. Na verdade, ele que quis fazer esse depoimento, né? E é muito importante para os pacientes, para as gestantes se conscientizarem da importância do ultrassom, da importância de você fazer um rastreamento
bem feito no feto, né? A importância do exame, o ultrassom, tudo bem que as pacientes ficam ansiosas para saber o sexo e tudo mais, eu acho que muito mais do que isso é para saber se o seu neném está bem, né? Porque às vezes você tem uma malformação tão grave que o sexo é o de menos, né? Tanto faz você um menino ou uma menina, o neném está ali com uma malformação grave, tudo, e gera um transtorno, uma dor de cabeça muito grande, uma preocupação muito grande para o casal. A gente entende, lógico, que o sexo tem toda aquela comemoração, né, para saber se é menino ou menina, a expectativa do casal, a expectativa da família e tudo, a gente entende isso perfeitamente. Mas o principal é saber se o seu neném está bem, né? E é isso que a gente procura fazer da melhor forma possível, né? A gente não sabe tudo, como eu falei, a medicina fetal, o ultrassom em medicina fetal, o tema é muito amplo, né? São muitas patologias, são muitas malformações. Então, às vezes, a gente estuda um tema hoje, daqui a uma semana a gente não lembra mais de alguns detalhes, a gente tem que voltar a estudar. Então, é um estudo constante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada e que a gente precisa estudar cada vez mais. E a gente estuda, a gente procura se informar para poder passar da melhor forma possível para os pacientes, né? Para explicar o exame da melhor forma possível. A gente não tem intenção nenhuma de deitar a paciente numa maca, passar o gel na barriga dela, medir ali rapidinho, ouvir o coração e falar, tá tudo bem, levanta e vai embora. Não é a filosofia da nossa clínica. Eu e a Ana Paula, a gente conversa não digo 24 horas, mas de segunda a segunda. Por favor. De segunda a segunda, para procurar melhorar cada vez mais o atendimento para vocês, e a gente faz isso de coração, né? A Ana Paula, para quem não sabe, ela é psicóloga, ela largou o emprego dela na prefeitura para se dedicar para a clínica. A minha dedicação para a clínica também praticamente o dia inteiro, né? E a gente procura estudar, procurar cada vez mais informações para poder passar para a gestante e para poder não deixar passar nada no exame, né? Para poder rastrear o feto, assim, o melhor possível, para que a paciente saia da clínica com a segurança do diagnóstico, né? E saia satisfeita com o nosso trabalho. A gente agradece muito a vocês que ficaram aí ouvindo a gente, muito mesmo. A inspiração para o nosso trabalho, para o nosso esforço, são vocês, né? E a gente agradece demais a atenção que vocês dispuseram aí, essas 2 horinhas para ouvir a gente, tá bom? A gente sabe que tempo é valioso, né? Então, o tempo que vocês estão aqui, vocês poderiam estar fazendo alguma outra coisa, mas vocês estão aqui Sim. com a gente. Então, a gente agradece. A Kátia é muito querida, ela sempre acompanha a gente. Tem o morfológico de segundo trimestre na segunda-feira, que legal. A gente vai ter o maior prazer em receber você. Você já é figurinha carimbada aqui pra gente, né? Você é uma pessoa muito querida. A gente, como eu falei durante a live, existem casais aí que a gente acompanha a gestação inteira e acaba criando um vínculo, né? A Kátia está sempre presente aí, sempre curtindo os nossos vídeos. A gente agradece demais aí a atenção de vocês, tá bom? A Dulcineia, a Kátia, se a gente for enumerar todo mundo, a gente vai passar mais 2 horas aqui. Dulcineia vai lá também essa semana, a gente está aguardando também com todo carinho vocês. Né? Então, gente, mais uma vez, obrigada, tá bom? De coração. Curtam depois, eu vou colocar lá no feed, curtam, comente, coloquem assim, o que vocês acharam legal da live de hoje, eu vou colocar lá no feed, então vocês falem aí o que vocês acharam de bacana na live de hoje, e se vocês querem saber de outras coisas também, se vocês querem outras lives, se vocês querem saber outros assuntos, vocês viram que agora a gente está começando a trazer outros assuntos, né, coisas diferentes, sobre saúde da mulher, da gestante em geral. Tem um motivo da gente estar fazendo isso, mas eu não vou falar agora. A gente vai trazer umas surpresas aí para vocês mais pra frente. Tá bom? Então, ó. Gente, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Feliz Dia das Mães. Excelente final de semana para vocês. Tá bom? Um beijo grande, gente. Até.